Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 3 de setembro de 2016. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula e hoje eu quero falar com os irmãos uma coisa que está me rodeando muito a cabeça aqui e alguns textos bíblicos que têm vindo no meu coração e eu quero compartilhar umas coisas com os irmãos. Antes de tudo, meus queridos, eu quero falar uma coisa muito séria. A Bíblia é profética. A Bíblia, ela nos traz os fatos como eles são. Até os bons conselhos do rei Salomão podem ser profecias nas nossas vidas. Porque se você segue os bons conselhos que estão lá nos livros de Eclesiastes, nos livros de Salmos de Davi, você segue os conselhos de Davi. Você lendo os livros de Jó, vai seguindo os conselhos, vai entendendo a realidade do discernimento daquelas palavras. Na sua vida as coisas começam a ter realizações inclinadas para a vontade de Deus. E se nós somos dele, nós pertencemos a ele, fomos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, a nossa vida passa a ser uma profecia constante. Qual é a profecia da minha vida, Ana? É a realização da minha salvação eterna. Porque ele profetizou para cada um de nós o nosso destino. Ele já determinou, ele já disse o que vai ser. A Bíblia diz que os nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E ele já sabia todos os dias, todos os nossos dias já estavam escritos, contados, contabilizados. Então você me pergunta, então por que eu nasço? Por que eu nasci? Por que eu vim no mundo? Se Deus já sabia que eu ia para o inferno, eu ia para o céu. Porque a palavra diz que ele é justo, reto juiz. E a palavra juiz me leva a lembrar de um tribunal. E a Bíblia, em fato, fala de 2 tribunais. O tribunal de Cristo, que vai ser para as pessoas que não vão para o lago de fogo e enxofre. E elas vão receber os galardões. E o tribunal do trono branco, o dia do juízo final. É onde as pessoas que estiverem ali naquele tribunal, todas são condenadas. Então, o Senhor nos traz essa imagem de um tribunal. Então, meus amados, a vida na terra, para mim, falando de um modo muito simples, né, como a gente vai raciocinando, para mim, a vida na terra, para cada ser humano, é um campo de prova. É um campo de fatos, é um campo de realizações e acontecimentos que vão marcar o nosso destino final. Então é profético para você, é profético para mim, cada ato da nossa vida, porque o Senhor já os conhece. Então, mano a mano, que você vai se aproximando das Escrituras e você vai aprendendo aquilo que elas te ensinam e vai seguindo os conselhos da Escritura. A sua vida vai se caminhando mais e mais para próximo a Deus. Ela se aproxima dele e vai se cumprindo os propósitos que ele determinou para você. A Bíblia é profética, mas tem os livros proféticos para os dias finais, para os acontecimentos finais, para como que tudo vai se desenrolar no final dos tempos. E o Senhor tem revelado para o seu povo, o Senhor tem dado entendimento. A Bíblia fala em Daniel que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Aí você fala assim, telefone celular, televisão de HD plasma e não sei o que daqui, não sei o que dali. Sim, mas ciência vem da palavra conhecimento, ciente. Então a ciência no meio do povo de Deus se multiplicaria. Você vê hoje quantas e quantos atalaias, quantas pessoas humildes. Eu mesma sou uma dona de casa, eu não sou ninguém comparada a pastores que estão aí nos ministérios há tantos anos, homens de mais de 60 anos, 40, 50 de experiência, pessoas que trabalham na obra, que estudaram para isso, que viajaram o mundo inteiro, foram em quase 40, 30, 20 países diferentes, conheceram novos povos, culturas, mas nunca pregaram os últimos dias antes do fim. A ciência tem se multiplicado. Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito em todas as carnes. Ele ia multiplicar isso. E o Espírito Santo traz revelação nas nossas vidas.
Então, meus amados, a gente está crescendo em ciência. Quanto mais a gente se consagra, quanto mais a gente busca, mais a gente cresce no Altíssimo, entendendo as coisas do céu. Amém? E é com isso que eu quero trazer hoje alguns textos bíblicos, e eles são bem grandinhos, cada um deles tem a sua bela feta, né? Como diz aqui na Itália, a bela fatia. Mas é em cima disso que a gente precisa começar a buscar no Senhor entendimento de certas coisas. E eu acredito que os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu não vou anotar no vídeo as referências, porque eu não anotei aqui comigo, mas eu vou deixar aqui. E, aliás, peraí que eu vou pegar um papel, uma caneta, vou anotando devagarzinho, porque quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar os textos nas ordens, na ordem que eu estou trabalhando com os irmãos. E aí depois, se você quiser anotar e buscar sozinho, né? Você no secreto com o seu Senhor, estudando na sua devocional, eu peço que o Espírito Santo te traga sabedoria. Ok. Fiz uma pausa no áudio e anotei as referências para colocar no vídeo. Então, você que está vendo a imagem na tela, são todos os textos aos quais eu estou buscando a referência para analisar com os irmãos esta palavra. Amém? Então, vamos lá. Começamos com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos prestar muita atenção. Irmãos, isso aqui é o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses. Habitavam em uma cidade que se chamava Tessalônica. Então, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É o dia da ira, é o dia do acerto de contas. Amém? Prestem atenção. Eu vou ler para os irmãos o que é o dia do Senhor, mas presta atenção, ó. Vamos terminar de ler aqui, ó. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém. E agora sabeis o que o detém, para que ele, o homem da perdição, o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que seja afastado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha só agora Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Presta atenção comigo que o assunto aqui é muito sério. Olha só. Deixa eu achar aqui o capítulo 19, perdi ele. O júbilo no céu. Presta atenção. Prestem atenção que o texto aqui é sério.
Tô com medo que eu tô quase desmarcando muitas coisas importantes aqui. Depois destas coisas, que coisas, amados? Vocês vão ver ali todos os flagelos, todas as taças, todos os selos abertos em Apocalipse. Você vai ver as duas testemunhas que vêm, vocês vão ver as duas testemunhas que sobem ao céu, vocês vão ver os 144 mil, vai se ver então o anticristo obrigando o povo a pôr a marca da besta. Então, assim, todas essas coisas relatadas em Apocalipse, no começo do Apocalipse até o capítulo 4, vocês vão ver as cartas às 7 igrejas e as promessas de Cristo para cada uma dessas igrejas, e ele basicamente convida a todas as pessoas dentro do perfil de cada uma dessas igrejas a estar em vigilância para que ele não venha como ladrão da noite. Ele fala que dá a coroa da vida para os mártires, ele fala que não nos reservou para a sua ira, que ele vai nos guardar no dia do Senhor e etc. Então, depois destas coisas, capítulo 19 de Apocalipse, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que é a Babilônia, ou sistema babilônico, tudo que está envolvendo religião e que tem afastado a fé verdadeira do coração de muitos no mundo inteiro. Então, essa é a chamada grande meretriz. E eu acredito que ela também está muito ligada ao Vaticano, porque mais antes, assim, vocês vão ver a descrição completa do Vaticano, mas acredito que também tem aí os muçulmanos que vão estar apoiando o anticristo da parte na violência, né, em si mesmo, vão cortar a cabeça do povo, mas tudo isso é uma outra conversa. Mas é a grande meretriz, a mãe, a grande prostituta, né, a mãe de todas as demais, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, os servos dele, de Deus. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Quando que um santo recebe vestes brancas, linho finíssimo? Quando ele vai ser salvo, glorificado, resplandecente e puro. O linho finíssimo, resplandecente e puro, no meu entendimento, significa santidade total. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui já se passou o tribunal de Cristo. E a noiva recebeu seus galardões. Prestem atenção. Já se ataviou, já se vestiu. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Olha aqui é uma categoria de pessoa, de santos, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, o Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me, quem? João. Prostrei-me entre os pés para adorar aquele anjo, e aquele anjo lhe disse: não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E agora o que vê João? Logo em seguida, vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Olha o nome aqui do Senhor, de Jesus, de Yeshua, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. O nome de Deus, o nome de Jesus é santo. Então esse nome aqui que nós ainda não conhecemos, ainda não será revelado. Amém? Então aqui, ó, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que recebeu anteriormente vestidos de linho finíssimo, branco e puro? Quem? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E aqui quem é que está com ele montado em cavalos brancos? Um exército que há no céu. A noiva de Cristo está no céu, e ela vem com ele montada em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca, da boca de Cristo, uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então você vê aqui que ainda existe gente na terra, existem nações na terra, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, nós estamos vendo Jesus descendo do céu, montado num cavalo branco, com ele tem um exército vestido de linho finíssimo, branco e puro. Jesus tem um manto salpicado de sangue, que é o sangue dos santos, de toda a existência da era do homem na terra e pessoas que foram martirizadas. E ele desce e da boca dele sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui é o Armagedon, amado. Por quê? Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, de comandantes, de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para o lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Logo em seguida você vai ver sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Eu leio só um pedacinho. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele. Para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Aqui mais lá na frente, Satanás é solto e derrotado. Aqui o anticristo já morreu pela boca de Cristo. Depois você vê o juízo do trono branco. Olha só, Apocalipse 14, 20, eu quero ler esse pedacinho aqui também, porque me deu essa referência. Apocalipse 14, 20.
e o largar foi pisado fora da cidade. Correu sangue do largar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Tudo que era profano no Velho Testamento era levado para fora da cidade. Aqui nós estamos vendo o Senhor trabalhando o dia do juízo final. E aqui, meus amados, deixa eu marcar de novo aqui os meus textos, senão eu vou me perder de novo aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado para não me perder. E aqui, lá no livro de 2 Tessalonicenses, olha só. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o quê? Com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Acabamos de ler lá, Apocalipse capítulo 19. Olha só, e ele vem com seus santos. E esses santos já tinham sido levados ao céu. Eu não vou voltar atrás, não, senão a gente perde tempo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com quê? Com a injustiça. E a Bíblia fala lá em Apocalipse 14 que o sangue foi até o tornozelo dos cavalos. Quem vem pisar a largada da ira de Deus? O próprio Cristo com os teus santos, o próprio Senhor Jesus, Yeshua. Agora, Ana, quem vai ser afastado antes que o anticristo seja manifestado? Não pode ser o Espírito Santo, porque Deus é onipresente. Deus nunca vai tirar o Espírito Santo da terra, que depois do arrebatamento vai ter salvação. E como é que ele vai salvar se ele não puder convencer as pessoas? É só o Espírito Santo, Ana Paula, que convence as pessoas do pecado e do juízo. Se ele for retirado, quem é que vai então convencê-las? Pergunta, no Velho Testamento, quem é que convencia os homens do pecado e do juízo? Como é que vieram homens como Moisés, Abraão? Como é que vieram Davi, Daniel? Como que esse povo foi advertido das coisas do Pai? Pelo Espírito Santo? Vamos recapitular aqui bem por alto? Quem é que apareceu para Moisés numa sarça ardente? Foi o Espírito Santo ou foi o próprio Deus? Quem é que falou com Abraão face a face? Foi o Espírito Santo? Foi Jesus ou foi Deus? Quem é que veio trazendo interpretações dos sonhos para Daniel? Foi o Espírito Santo ou foram os anjos de Deus? Ou o anjo do Senhor? Quem é que quando foi levado ao céu, foi levado ao céu? Por quem foi levado? Enoque. O sétimo depois de Adão, se eu não me engane. Ele andou com Deus até que Deus o arrebatou para ele. Quem arrebatou Enoque? Deus. Quem é que caminhava com o povo no deserto durante os 40 anos? O Espírito Santo? De dia, uma nuvem de fumaça, uma nuvem que cobria a multidão. De noite, uma sarça ardente. Quem que se manifestava para o povo no deserto quando eles fizeram o tabernáculo? A Shekinah de Deus. No Velho Testamento, quem tratou com o povo então, meus amados? Deus. Quem é que veio uma vez acho que é para Abraão, e Abraão deu dízimo para esse aqui? Foi um tal de Melquisedeque, que é a imagem de Jesus Cristo, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo paira. O Espírito Santo se apoderou dos profetas, sim. Mas quem operava, quem executava tanto, quem falava, a Bíblia descreve que é Deus. Vem Jesus. Quem é que está com os homens por 3 anos, pelos 3 últimos anos? Jesus. E ele fala, eu já estou com vós. Eu estou no meio de vós. Depois, quando ele vai ser levado assunto aos céus, o que ele declara?
Eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Em meu lugar virá o Consolador. Depois 50 dias vem quem? Aí vem quem? Quem vem? Quem desce? Com o batismo em línguas de fogo? O Espírito Santo. E é ali que começa o agir do Espírito Santo na noiva de Cristo. É onde nasce a igreja. Até ali você não vê a manifestação direta do trabalhar a convencer o homem do pecado e do juízo do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Você viu Deus, você viu o próprio Jesus no meio dos homens, ensinando, curando, fazendo milagres. E é o próprio Cristo que declara que ele iria para junto do Pai, mas não nos deixaria órfãos. Significa que quando tinha Cristo na terra, o Espírito Santo estava no céu, porque ele desce em forma de línguas de fogo. Ana, peraí. Mas como que você fala que o Espírito Santo desce ali, se quando Jesus foi batizado desceu a pombinha lá, que era o próprio Espírito Santo, e era pela força do Espírito Santo que Jesus operava? Jesus operava pelo Espírito Santo, mas Jesus e o Espírito Santo e Deus é uma coisa só. É a forma da manifestação triuna do Pai, do Filho e do Espírito. São mistérios que só vai caber a nós entender na eternidade. Não adianta eu querer aqui discutir isso com vocês. A Bíblia fala que o Espírito Santo sempre esteve em Deus, com Deus, e conhece os pensamentos profundos de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Que o Espírito Santo pairava sobre o abismo, sobre as águas. Você vê quando Deus cria o homem, ele fala, façamos. Deus não estava sozinho, e é ele quem fez o homem. Ali poderia estar dizendo, e fiz, mas ele diz, façamos. Quer dizer, tinha alguém a mais com ele. Quem poderia estar com Deus? Quem? Uns anjos? Não. Provavelmente era Jesus Cristo na eternidade passada e o Espírito Santo. E Deus é que executa o façamos. É ele quem declara, façamos. Quem é que tinha com Adão todo dia no jardim do Éden? Deus Pai. Deus Pai estava com Adão e Eva. Adão, a Bíblia fala Adão. Então, meus amados, isso tudo significa que o Espírito Santo, como ele opera agora, como ele trabalha agora, com a função que ele está executando agora, não estará na terra depois do arrebatamento da igreja. Ele vai estar sempre em giro, digamos assim? Acredito que sim. Mas olha só. Vamos prestar atenção que agora a gente começa a complicar a vida aqui, hein? Vamos prestar atenção. Eu quero que os irmãos venham comigo lá no livro de Mateus, capítulo 12. Capítulo 12. É isso aqui que eu quero ler? Não, eu quero ler primeiro o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28 até o versículo 34. Prestem atenção, que eu vou chegar com os irmãos no raciocínio. Tendo ele, Jesus, chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Aqueles endemoniados, quando alguém passava naquela região próxima a eles, eles avançavam nessas pessoas. Todo mundo tinha medo, né? Então, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar perto daquele caminho. Então, a princípio, quando eles entenderam a presença de um ser humano, eles foram com toda a fúria em cima dessa pessoa, no caso. Então, eles viram que Jesus se aproximava. A princípio, eram os gadarenos, eles não viram que era Jesus. Então, a primeira reação deles foi avançar. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Quando eles viram Jesus, entenderam que era Jesus, eles então gritam: o que nós temos com você?
eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam. Os demônios, quando viram Jesus, entraram em total desespero e pânico. Eles literalmente estavam com medo de serem mandados para o local reservado para eles, para o lugar de tormento. E aqui eles falam, antes do tempo, aí o que eles fazem? Eles rogam a Jesus, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, lhes ordenou Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou da espinhadeira abaixo para dentro do mar, e as águas pereceram. E nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas, o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. Porque ali, em Gadarena, a cidade de Gadareia, um grande comércio que tinha era de porco, tá? Só para resumir a história. Então os comerciantes viram prejuízo, vieram até Jesus, não viram, não entenderam o milagre que ali acontecera. 2 homens foram libertados, né, dos demônios, mas eles viram os porcos que se lançaram um precipício abaixo. Então, o que aconteceu com aqueles espíritos quando entraram nos porcos e os porcos foram um precipício abaixo? Aqueles espíritos provavelmente foram libertos ali, né, os porcos morreram, eles tiveram que sair do corpo dos porcos e provavelmente eles foram procurar novas pessoas para encarnar nelas, porque o espírito aqui em questão, esses demônios, eles não são anjos, eles não têm corpos. O mundo hoje é cheio de espírito imundo. É uma categoria de ser que é muito inferior aos anjos caídos. Os anjos caídos têm corpo, eles têm corpos próprios. São os principados, as potestades, eles se materializam. Mas esses espíritos imundos aqui, que são os mesmos espíritos imundos que, se você vai no centro de macumba, estão ali a manifestar nas pessoas, esses aqui não têm corpos. E quando eles viram Jesus, eles entraram em pânico. Eles viram quem? Jesus. Agora vamos para uma outra palavra aqui. Mateus capítulo 12, do versículo 22 até o 34. Eu quero chamar a atenção para os irmãos para alguns detalhes. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. O povo trouxe, já depois passou o negócio de Cesareia, de Gadarena e tal, não sei o quê. Aí Jesus continuou a sua caminhada, né? E aí trouxeram para ele um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Desculpa, meus irmãos, eu tive que dar uma pausa pelos meus filhos, estão fazendo bagunça. Ó. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu, Jesus, expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por quem que Jesus expulsava os demônios? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, quem é comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Presta atenção, Ana!
Agora você me embaraçou a cabeça. Você disse antes que Jesus, quando ficou os 3 anos no ministério, quem executava as coisas era Jesus. Então, não o Espírito Santo. Não, eu não disse isso. Eu disse que o Espírito Santo batizou. Quando Jesus foi batizado ali, a primeira coisa que ele fez foi ser batizado, né? Uma das primeiras coisas que ele fez. O Espírito Santo, então, na forma de uma pomba, pousa sobre ele, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho muito amado, em quem me compadeço, alguma coisa do gênero. Dali Jesus começa então o seu ministério ativamente. Ele começa a pregar o reino de Deus, reino dos céus, ele começa a curar, ele começa a tirar os demônios e tal. Mas quem faz isso é Jesus. E as pessoas ali, né, vão vendo e pela fé vão seguindo Jesus. Agora, quando ele vai, o Espírito Santo volta. Você vê que ele vai e fala: eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, em meu lugar virá o Consolador. E aí 50 dias depois, que é o dia de Pentecostes, estavam os apóstolos reunidos junto com uma multidão de pessoas em oração, e aí então desce línguas de fogo do céu. É onde tem então o batismo do Espírito Santo nos homens. O mesmo batismo que teve Jesus quando foi batizado por João Batista acontece logo após a subida de Jesus, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, aos homens, aos apóstolos e a várias pessoas que já tinham sido convertidas. Foi o batismo no fogo. Nós, humanos, homens e mulheres que nos convertemos, sofremos 2 tipos de batismo. O batismo das águas, que é muito importante, e depois o batismo no fogo. É o batismo do Espírito Santo, que traz os dons. É onde a gente passa a ter autoridade no mundo espiritual. É onde nos vem sabedoria, entendimento, discernimento, mansidão, domínio próprio, dons de maravilhas, dons de línguas, dom de visão, dom de interpretação de línguas, dons de sabedoria. Quer dizer, são tantos os dons, os frutos do Espírito Santo. Entendeu como é que é? Olha só. Quando Jesus, então, agora eu vou chegar onde eu quero. Quando o nosso amado Jesus Cristo caminhava na terra, naqueles 3 anos de ministério, os demônios, o que eles faziam? Eles batiam em retirada. Jesus expulsava todos aqueles demônios pelo poder do Espírito Santo, como a gente acabou de ler aqui. Então existia autoridade na terra. Hoje nós vemos que o mundo está caminhando de mal a pior, está chegando como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, está aí, o quadro é esse, mas ainda assim existe a presença do poder do Senhor na terra, através do quê? Do Espírito Santo. E sobre quem está o Espírito Santo hoje? Sobre a noiva de Cristo. Começou lá em Pentecostes. Então hoje, meus amados, é por isso que demônios são expulsos, pessoas são curadas. E você vê ainda a paz, você ainda vê a presença de Deus no mundo. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Mas quem que ilumina nós? O Espírito Santo. Porque a Bíblia fala o quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E na parábola das 10 virgens, as 5 virgens prudentes, elas têm a lâmpada e tem o óleo. A lâmpada, junto com o óleo, faz o quê? A luz. Por isso que nós somos a luz do mundo. O que é a lâmpada, Ana Paula? A palavra de Deus, a Bíblia, as sagradas escrituras. Uma vez que eu pego essa lâmpada, abro essa lâmpada, manuseio essa lâmpada, ela precisa do óleo, senão ela não funciona. E aí é onde você vê as virgens prudentes com azeite de reserva, elas põem o azeite na lâmpada. O que isso quer dizer? Quando o Espírito Santo te dá entendimento da palavra de Deus, você vira uma luz. Olha que coisa linda esse casamento. A palavra de Deus e o Espírito Santo agindo no teu coração geram a luz. A palavra de Deus diz, Jesus declara que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. As 5 virgens prudentes, elas têm que caminhar para ir para as bodas.
Eis o noivo, à meia-noite, né? Ao aproximar-se a meia-noite, eis o noivo, vinde para as bodas. Elas acendem a lâmpada, preparam as lâmpadas e vão. Elas caminham. Você vê foto disso aí pelo Google, você bate lá as 10 virgens, né? Aí você vê as 5 prudentes caminhando juntas, cada uma com a sua lâmpada. Porque é a palavra de Deus, agida pelo Espírito Santo, que ilumina os nossos passos. É onde você escuta a voz de Deus, do Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo não te convence do pecado só uma vez, quando você converteu, e ali você chora, vê um filme da sua vida, pede perdão e acabou. Não! Ele nos convence todos os dias. Todo dia que você peca, todo dia que você erra, todo dia que você tropeça, é Ele que te consola, te confirma, te mostra. E do juízo, convence do juízo. O que é convencer alguém de alguma coisa? Imagina que eu viro para você que está aqui conversando comigo, mas nós estamos batendo um papo. De repente eu faço uma torta, um bolo. Então eu vou virar para você e vou falar assim, olha, esse bolo eu fiz, ele é gostoso, suculento, não sei o que, mas esse bolo não é bom para a saúde, porque ele pode aumentar o nível de açúcar no teu sangue. Então não exagere, come um pouquinho só. E apresenta os fatos. O açúcar, né, aumenta a glicose pode trazer vários problemas, entre a diabetes. A diabetes pode causar cegueira, amputação de perna e tantos outros problemas. Então eu te convenci que comer muito bolo não vai ser saudável, é onde você come só um pedacinho. Convencer é convicto, é te dar convicção de algo ou de algum acontecimento. O que o Espírito Santo está fazendo nos últimos dias com o povo de Deus? Nos está convencendo do juízo vindouro. Olha só como é profunda essa palavra. O Espírito Santo está convencendo a noiva das coisas que virão. E está dizendo, te prepara, porque o Senhor não te reservou para a ira, para a sua ira. Apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Paulo declara, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 a 11, ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Se eu não estou em treva é porque eu estou na luz, é porque eu tenho luz, tem alguma coisa que está me iluminando, para que esse dia como ladrão não vos apanhe. Qual dia? O dia do Senhor. O dia do Senhor que a gente leu lá em Apocalipse 19. Para que esse dia não vos apanhe como ladrão, de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz. Nós somos filhos do quê? De Cristo. Quando Cristo morre na cruz, nós fomos comprados pelo sangue dele para quem? Para o Pai, Deus Pai. Por isso que a gente chama ele de Pai. A gente não se volta a Deus só como Deus ou Senhor, mas quantos de nós, se não todos, chamamos ele de Pai? Como Jesus o chama de Pai? A Bíblia fala que Deus deu a ele muitos irmãos, ele é o primogênito de muitos. Então nós somos filhos da luz. Olha que, guarda como que a Bíblia é profética e ela é harmônica. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que o Espírito Santo fala conosco. Nos convence do pecado e do juízo. Porque se eu tenho convencimento do meu pecado, eu conserto a situação. Porque eu sei que o juízo está vindo. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Ana, mas aqui você tem que lembrar que nós não fomos destinados para a ira do dia do Senhor, para a ira do inferno eterno. Não, aqui ele está falando do dia do Senhor. Tem a diferença. Nós não fomos reservados para a ira eterna, mas também não fomos reservados para o dia do Senhor, para o dia da ira do Senhor, que vem como um ladrão. A gente tem que aprender a discernir a palavra, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para quer vivemos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente também como estáis fazendo.
Agora, Ana, por que você lê os textos lá dos demônios que se manifestaram lá no Ai, tô ficando cansada. Lá no Nazareno, e depois quando os fariseus, né, falaram que Jesus expulsou o demônio por Beelzebu, e aí ele fala que é pelo Espírito Santo, fala do pecado do Espírito Santo. Por quê? Porque quando não tiver a presença, como tem hoje, como teve em Cristo, do Espírito Santo, olha o que vai acontecer. Vai lá comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9. E eu já tô terminando. Apocalipse capítulo 9, olha só, aqui nós estamos na grande tribulação, a quinta trombeta, recordando que as trombetas serão tocadas nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Amém? Se você ler Apocalipse, você vai ver. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Ele viu uma estrela já caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. No abismo é que estão os demônios. Porque lá ele fala, aqueles demônios que estavam nos porcos, o Senhor já vai nos mandar, né, para o lugar de sofrimento, ranger de dentes, é no abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Fumaça, como fumaça de grande fornalha. Olha só, é um local que tem fumaça como fumaça de grande fornalha. Significa que ali é lugar de sofrimento, ranger de dente, amado. Não se engane. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, da fumaça do abismo, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Detalhe, tem gente que fala que a quinta trombeta é um exército de guerra, vai ser guerra. Eu tenho visto muito isso esses dias, o povo falando que isso é guerra, que o mundo vai estar dominado pela guerra. Só que guerra destrói tudo. Destrói erva verde, destrói árvore, destrói montanhas, destrói fonte de água. A guerra, onde passa fogo, queima tudo, amados. Isso aqui não pode ser guerra, não. Esse evento da quinta trombeta é um evento sobrenatural, vindo de poderes demoníacos. A ponto que ele diz, não causem dano à erva verde, à terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraça de ferro, o barulho de suas asas que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Tem gente que fala que isso é guerra. Eu digo uma coisa, se por acaso a quinta trombeta está ligada com a ação de homens, soldados, a arma que eles vão ter não vai causar dano nenhum a nenhuma erva verde, nenhuma árvore, nada. Só as pessoas que têm a marca da besta. Olha só. O próprio exército do anticristo se levantariam contra os seus seguidores? Então, essa trombeta aqui, eu acredito que ela tem muita influência demoníaca. É o mínimo que eu posso dizer com muita certeza. Tem influência demoníaca. E o anjo que governa esse exército de demônios se chama Abaddon ou Apolion. Uma outra coisa que eu quero ler com os irmãos. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu já perdi aqui. É muita coisa para ler, a gente começa a perder um pouquinho.
É assim, não tenho mais. Eu falei daqui da sexta trombeta que fala dos demônios. Deixa eu ver aqui. Não, perdi, amados. Que é um texto bíblico, só para falar aqui. Sim, aqui, ó. Aqui nós vamos falar dos flagelos. Apocalipse, capítulo 16. Lembrando que os flagelos vão acontecer na segunda metade da grande tribulação. As trombetas, elas vão atingir 1/3 do planeta, quando forem para o planeta, ou então essa aqui que vai atingir só quem não tem o selo de Deus. Quem não tem o selo de Deus? São as pessoas que estão seladas. Amém? A gente já falou sobre esse assunto, principalmente aqui, quem vai receber esses flagelos são quem tem a marca da besta. E aí eu deixei no último estudo uma dúvida, porque a Bíblia fala que depois da grande batalha do Armagedon, Satanás vai ser preso, a besta, o falso profeta, o anticristo vão morrer, todas as pessoas que têm a marca da besta vão morrer. Mas a Bíblia fala que no milênio o Senhor vai governar povos de todas as tribos, nações e línguas. Quer dizer, vai ter um remanescente de sobrevivente que não pôs a marca da besta, que não foi arrebatado, que não foi decapitado pelo anticristo e que está na terra. Vai sobrar um povo na terra. A Bíblia fala que naqueles dias os homens vão ser mais raros do que o ouro. Acho que em Zacarias, eu não tenho certeza, fala sobre isso. Então, depois da guerra do Armagedon, achar ser humano na Terra vai ser mais difícil do que achar ouro. Então, eu entendo, porque aqui é um mistério que a Bíblia não fala muito sobre ele. A Bíblia não dá esse espaço. E eu acredito por que ela não dá esse espaço. Porque muita gente poderia se apegar a essa esperança. Eu vou continuar a minha vida normal, quando vier a grande tribulação eu vou escapar dela, eu não preciso viver em santidade, mas também não vou aceitar a marca da besta, eu vou viver na minha, e ali então eu vou entrar para o milênio e vou entrar numa boa, quer dizer, eu vou escorregar em tudo isso sem ter problema. Eu acredito que a Bíblia não fala muito sobre sobreviventes que vão entrar no milênio por causa dessas coisas, porque não é um interesse de Deus. O interesse do Senhor é levar um povo para o céu. É salvar a noiva, é criar a sua noiva, a noiva de Cristo. Depois da noiva, tudo que... E, claro, 144 mil e, claro, o remanescente de Israel. Eu acredito que o maior objetivo do Senhor são esses 3. O quarto são os santos da grande tribulação que, infelizmente, vão morrer. E eles vão ter que sofrer muito para chegar para o céu, para chegar no céu. É onde ele fala, não tema quem pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e ainda mandar para o inferno. É Deus. Então é o quarto. E depois disso vem essa coisa que a Bíblia fala de um governo de milênio. Após o Armagedon vai ter uma guerra ali, quando a gente leu aqui em Apocalipse 19, vai ter uma guerra, mas vai sobrar gente na terra. A Bíblia não explica como, então não adianta ficar me perguntando, porque não tem resposta que vai dar muito espaço, mas a Bíblia fala que vai entrar um milênio e vai ter povos de todas as tribos, as nações e línguas. A Bíblia fala que tem a árvore da vida e ela vai dar, acho que as folhas da árvore da vida. A Bíblia fala que vai servir para curar o pecado das nações. Olha só, a Bíblia fala que no milênio vai ter morte. Diz que o jovem vai morrer com 100 anos porque pecou. Só pode morrer quem tem pecado, porque quem não tiver mais pecado não morre. A noiva de Cristo é imortal. Os santos da grande tribulação vão ser encontrados no céu com vestidos brancos, linho finíssimo e raminhos de palma na mão. Então quem que sobra para morrer, meus amados? O remanescente que sobrou na terra. Quer dizer, o Senhor vai dar 1000 anos de tempo para o ser humano que sobrou na terra, que saiu neutro de tudo isso, entender o que é o reino do próprio Jesus Cristo na terra. A ponto que no final do milênio, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. E ele vai reunir uma multidão mais numerosa do que a areia do mar. E eles vão subir contra o Monte Santo do Senhor para tentar matar Jesus, falando de modo simples. Aí diz que desce fogo do céu e mata todo mundo. Ali é a última vez que seres humanos morrem na terra. E ali, então, a Bíblia já vai logo no julgamento do grande trono branco. Ali Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que não seguiram a Deus são lançados no lago de fogo e enxofre. E ali, então,
Passaram-se céus e terra. Eis que vi novos céus e nova terra. Todas as coisas velhas passaram. E ali então ele vê adornada descendo do céu a Nova Jerusalém, a Sião futura. Aí começam outros estudos mais profundos aqui que eu não posso não, o negócio aqui vai ficar longo, mas não é o caso. Só para os irmãos entenderem, se vocês pesquisarem no meu canal, tem tudo isso estudado. A Sião futura e a Nova Jerusalém é a junção dos gentios que foram salvos ao decorrer da era do homem, junto com o remanescente de Israel e todo Israel que foi salvo. É o povo de Deus, o povo de Israel, que se chama pelo nome de Deus, né? Um negócio assim, o povo que se chama pelo meu nome, junto com o povo de Cristo, com a noiva de Cristo. Então essa turma toda aí faz parte da Nova Jerusalém, da Sião futura. A gente tem estudos, não me perguntem nos comentários, dê uma pesquisada no canal que você encontra. Mas por que eu falei aqui desses demônios? Olha aqui, o sexto flagelo, que eu vou falar sobre ele e eu entro para concluir o assunto. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão de Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui Jesus fala: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então se juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É a última guerra que vai ter na terra. Só que Jesus fala, né? Eis que venho como um ladrão. Ele sempre adverte ao seu povo. Isso é como se Cristo sempre, quando ele fala eis que vem como um ladrão, é como se ele sempre quisesse falar para nós: olha, os dias que estão vindo vão ser terríveis, mas eis que veio como um ladrão. Se você se preparar e vigiar como dono da casa, você não vai ser pego de surpresa. Quer dizer, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E a grande tribulação, o período de 7 anos, vai ser uma desgraça atrás da outra. Esse mundo vai virar um inferno. E por que eu li lá as histórias lá dos gadarenos e do demônio que foi expulso quando Jesus estava na terra? Porque a presença de Jesus com o Espírito Santo fazia bater em retirada os demônios. Mas quando aquele que o detém for afastado, vocês vão ver o inferno aberto na terra. No período da grande tribulação, nunca teve demônio na face da terra como vai ter naquele tempo. Porque não tem mais a luz. A luz do mundo foi afastada. E as trevas dominaram. É mais uma prova, meu querido, minha querida, que a igreja não passa pela grande tribulação. É por isso que eu estou falando a 57 minutos e 38 milésimos. É milésimo? Mas é por isso que eu estou falando a todo esse tempo. Para que os irmãos entendam nas Escrituras como que o Senhor nos adverte, nos convence do juízo. Isso que eu fiz aqui agora. E tem muitos outros textos para a gente destrinchar aqui, mas não vem ao caso. Você tem que ler a Bíblia. Mas tudo isso que eu falei agora é o Espírito Santo mais uma vez fazendo o quê? Nos convencendo do juízo, meu querido, minha querida. Porque não é da vontade do Pai que nós passemos pela grande tribulação. Não é propósito dele, ele não nos fez para a ira. Ele vai nos recolher no seu celeiro por um pouco de tempo. Isso também está em Apocalipse. A Bíblia também fala que nós seremos recolhidos. Nós seremos conservados, nós seremos guardados por um pouco de tempo, meus queridos. Olha, a gente precisa vigiar o mais que pode, porque o Senhor vai nos guardar, meu querido, minha querida. Ele vai nos guardar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos guardar, meu querido, minha querida. Tenha fé,
sabe? Tenha fé. Eu só deixo o texto aqui, mas eu não vou ler não, porque ele é muito grande. Se vocês olharem, vocês vão ver lá em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 17, tá? O consolo do Senhor, a visão dos glorificados, é quando Paulo vê os glorificados, uma grande multidão vestida de branca com palmas na mão, tá? Eles aqui já estão na metade da grande tribulação, eles vão subir para o céu e eles vão ser consolados. Quer dizer, não tem salvação então na grande tribulação? Vai ter salvação para a herança da mulher que der à luz ao menino. Apocalipse capítulo 12 fala que a mulher dera à luz a um varão. Esse varão foi arrebatado para o céu. Essa mulher então foge para o deserto. Aí vem o dragão, a antiga serpente, perseguindo a mulher e a sua herança. E aí diz que esse dragão abre a boca e muitas águas saem da sua boca. É a perseguição do anticristo aos santos daquele tempo. Aí a Bíblia fala que a terra abriu a sua boca e salvou a descendência da mulher. Eles foram guardados por 3 anos e meio. E depois disso, vocês vão lá em Apocalipse, então, capítulo 7, ler de 9 até o 17, para vocês verem o fim que vai fazer a herança da mulher. São os nossos pais, os nossos esposos, filhos, pessoas queridas, que hoje a gente está falando do juízo vindouro e ainda não estão acreditando. Eles não querem crer. Por que eles não querem crer? Não sei, mas essa é a realidade. Tem pessoas que vão ter que ser lançadas no largar da ira de Deus e vão ter que ser pisadas por um tempo para entender a gravidade do tempo, da vida, do mundo espiritual. Para não ir para o inferno, muitos vão ter que pagar com a própria vida. Porque agora não quiseram dar ouvidos à verdade. Amados, e assim, né, com todo esse estudo aqui, eu espero de todo o meu coração não ter sido cansativa nesse estudo, pesada demais. Eu vou deixar os textos todos que eu li aqui na referência do próprio vídeo. E você depois vai seguindo isso, vai lendo devagarzinho. Leia, pega esse texto todo que eu estudei aqui e leia tudo isso. Quando a gente fala das profecias dos últimos dias, a gente tem muito assunto para destrinchar e a vontade que eu tenho é de começar lá no início e destrinchar todo o acontecimento até o final do tudo. Mas é muito, ia ser 3, 4 horas de vídeo aqui e o canal já tem tudo isso, tá tudo pronto. Você precisa ter um pouquinho de boa vontade e olhar nos vídeos carregados. Você vai ver o estudo do Apocalipse, você vai ver o estudo do milênio, você vai ver o estudo de tudo isso. Tudo que eu tô falando aqui, porque agora a gente só tá reforçando. A realidade desses áudios agora que eu tenho passado para os irmãos é só de reforçar o que tá para acontecer. Para que você fique firme na palavra, porque ela nos diz como vão ser as coisas. Eu, diante de tudo que eu vi na Bíblia, eu tenho uma convicção de que a igreja não passa pela grande tribulação. Esses 7 anos de grande tribulação, eu creio que a igreja não passa por eles. Eu, Ana Paula, creio que a igreja vai estar na terra até Apocalipse capítulo 4. Depois do capítulo 4 em diante, eu já creio que a igreja, a noiva de Cristo, foi ataviada. Se vestiu de fino linho branco, puro e fino. E já está com Cristo nas bodas do Cordeiro, se preparando para descer e guerrear com ele, virá montada em cavalos brancos. E vai combater todo o iníquo, todos os pecadores, todos aqueles que são filhos do diabo. Amém? Então, meu querido, minha querida, assim eu encerro mais um estudo. Reconheço que foi um estudo um pouquinho puxado, por isso que eu deixo as referências, relembro você, leia de novo todos esses textos devagarzinho, quando você estiver com calma, em silêncio aí na sua casa, pare e estuda tudo isso, e você vai ver com seus próprios olhos, né, o que as escrituras dizem com relação ao final dos tempos. Enquanto isso, vamos nos preparando com a luz, que é a palavra ministrada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Porque se você tiver a luz, você não vai passar pela ira.
Que o Senhor Yeshua te abençoe. Yeshua é o nome de Jesus na língua hebraica. Então, que o Senhor Yeshua te abençoe com sabedoria, com prudência, com paz, com benevolência, com fé, com esperança, mas com muito senso de vigilância, porque os dias são muito maus. Nós estamos a um pé do céu. Amém, amém e amém.